Capítulo 8. Ainda que eu andasse por veredas tortuosas, Deus me procurava. Ainda que eu andasse por veredas tortuosas, Deus me procurava. Eu preparava o caminho à graça por serviços de caridade natural que, por inclinação de minha índole, não raras vezes prestava. Às vezes, atraía-me Deus para uma igreja. Lá eu sentia certa nostalgia, quando cuidava de minha mãe doente, apesar do meu trabalho no escritório durante o dia, e sacrificava-me realmente um tanto. Atuavam sobre mim poderosamente essas atrações de Deus. Uma vez, foi na capela do hospital, aonde me levaste no tempo livre de meio-dia. Fiquei tão impressionada que me encontrei a um passo apenas da minha conversão. Eu chorava. Em seguida, porém, vinha o prazer do mundo derramar-se como uma torrente por sobre a graça. Os caminhos aforaram o trigo. Com a explicação de que religião é sentimentalismo, conforme sempre se dizia no escritório, lancei também essa graça como outras debaixo da mesa. Repreendestes-me um dia que, em vez de genuflexão, fiz numa igreja uma ligeira inclinação de cabeça. Tomastes isso como preguiça e não parecia suspeitar de que já então eu não acreditava mais na presença de Cristo no sacramento. Agora creio nela, porém só naturalmente, como se acredita em tempestade, cujos sinais e efeitos se percebem. Nesse interim, havia me arranjado eu própria uma religião. Agradou-me a opinião generalizada no escritório de que após a morte a alma voltaria para este mundo em outro ser e passaria por outros e mais outros seres numa sucessão sem fim. Com isso, liquidei o angustiante problema do além e imaginava tê-lo tornado inofensivo. Por que não me lembraste a parábola do gozador rico e do pobre Lázaro, em que o narrador Cristo, imediatamente após a morte, mandou um para o inferno e o outro para o paraíso? Mas o que terias conseguido? Nada mais do que com tuas demais palavras beatas. Aos poucos eu própria arranjei um Deus, bem privilegiado para se chamar Deus. A mim, bastante longe para não me obrigar a relações com ele, assaz confuso para se transformar à vontade e sem mudar de religião, num Deus panteístico ou até tornar-me orgulhosa deísta. Esse Deus não tinha um céu para me galhardear, nem inferno para me amedrontar. Deixei-o em paz. Nisso consistia a minha adoração a ele. No que se ama, acredita-se facilmente. No curso dos anos, tinha-me eu assaz persuadido da minha religião. Vivia bem com ela sem que ela me incomodasse. Só uma coisa lhe teria quebrado a nuca. Uma dor profunda, prolongada. Mas este sofrimento não veio. Compreende agora? A quem Deus ama, ele castiga. Capítulo 9. Deus toma tudo mais a sério do que os padres. Era um dia de estio em julho, quando a Associação das Moças organizava uma excursão para A. Gostava eu, sim, das excursões, mas não das beatarias anexas. Outra imagem, diferente da de Nossa Senhora das Graças de A, estava, desde pouco, no altar do meu coração. O granfino Maxene do armazém ao lado. Pouco antes conversávamos divertidamente algumas vezes. Convidara-me nessa ocasião para fazermos uma excursão naquele mesmo domingo. A outra com que costumava andar estava no hospital. Reparara, assim, que eu tinha deitado um olhar sobre ele. Mas eu não pensava ainda em casar-me com ele. Era afortunado, porém amável demais para com muitas e quaisquer mocinhas. Até então, eu queria um homem que me pertencesse exclusivamente como única mulher. Certa distância sempre me era própria. Nessa excursão, Max cumulou-me de todas as amabilidades. Conversações de beatas é que não tivemos como vocês. No outro dia, no escritório, repreendestes-me porque não vos acompanhei até A. Contei-te os meus divertimentos domingueiros. Tua primeira pergunta era: estivestes na missa? Louca! Como podia assistir à missa desde que combinamos a saída para 6 horas?
Lembras-te ainda que juntei excitada? O bom Deus não é tão mesquinho como os vossos padrecos? Agora, cumpre-me confessar-te que, apesar de sua infinita bondade, Deus toma tudo mais a sério do que os padres. Após esse primeiro passeio com Max, assisti mais uma só vez à vossa reunião na solenidade de Natal. Certas coisas me atraíam, mas interiormente já estava apartada de vocês. Cinemas, bailes, excursões seguiam-se. Brigávamos às vezes, Max e eu, mas eu sabia prendê-lo sempre a mim. Muito desagradável me foi a rival que, de volta do hospital, se comportava furiosamente, propriamente a meu favor. Minha calma distinta causou grande impressão a Max e obrigou-lhe, afinal, a decisão de me preferir. Eu sabia denegri-la, rebaixá-la, falando com calma, por fora realidades objetivas, por dentro atirando peçonha. Semelhantes sentimentos e insinuações conduzem rapidamente ao inferno. São diabólicos no verdadeiro sentido da palavra. Por que te conto isso? Para constar como fiquei definitivamente livre de Deus. Para esse afastamento, não foi preciso que eu chegasse com Max muitas vezes às últimas familiaridades. Compreendi que me rebaixaria aos seus olhos se me deixasse esvaziar antes do tempo. Por isso me retinha, vedava. Realmente estava eu sempre pronta para tudo o que achava útil. Cumpria-me conquistar Max. Para isso, nada achava caro demais. Amamo-nos aos poucos, pois que ambos possuíamos valiosas qualidades que podíamos apreciar mutuamente. Fui talentosa e tornei-me hábil e conservadora. Cheguei assim a prender Max nas mãos, segura de que o possuía sozinha, pelo menos nos últimos meses antes do casamento. Em coisa alguma pode isso realizar-se tão plenamente como entre pessoas de diferente sexo. Se o amor se afoga na matéria, isso torna-se seu encanto e seu veneno. A adoração que eu me prestava em Max tornou-se-me uma religião. Capítulo 10. Um casamento indigno e no pecado. Era no tempo quando no escritório, tão virulentamente eu caía em cima das corridas à igreja, dos padrecos, do murmurejar de rosário e das demais bugigangas. Emprenhaste-te mais ou menos inteligentemente em proteger tudo isso. Aparentemente, sem suspeitares de que, para mim, em última análise, não se tratava dessas coisas, mas propriamente de ponto de apoio contra a minha consciência que eu estava procurando. Dele eu precisava ainda, para justificar racionalmente a minha apostasia. No fundo, eu vivia revoltada contra Deus. Tu não percebias isso. Sempre me consideravas ainda católica. Como tal, queria eu também ser chamada, até mesmo pagava a contribuição para a igreja. Certa ressalva não me podia fazer mal, pensava eu. Por mais certas que às vezes fossem tuas respostas, de mim ressaltavam porque tu não devias ter razão. Em face dessas nossas relações entrecortadas, a dor da nossa separação era pequena quando meu casamento nos distanciou. Antes do meu casamento, confessei-me e comunguei mais essa vez. Era uma formalidade. Meu homem pensava como eu. De resto, por que não haveríamos de satisfazê-la? Cumprimos-la como qualquer outra formalidade. Vós o chamais indigno. Após aquela indigna comunhão, eu tinha mais sossego de consciência. Essa era a última. Nossa vida matrimonial decorria, em geral, em boa harmonia. Em quase todos os pontos tínhamos a mesma opinião. Também nisso. Não nos queríamos impor o encargo de filhos. No fundo, meu marido desejava ter um, naturalmente não mais. Eu soube arrancar-lhe finalmente essa ideia. Eu gostava mais de vestidos e mobílias finas, de tertúlias de chá, de passeios de automóvel e de semelhantes divertimentos. Era um ano de prazeres terrenos entre o casamento e minha repentina morte. Cada domingo passeávamos de automóvel ou visitávamos parentes do meu esposo.
De minha mãe eu me envergonhava, então. Esses nadavam bem como nós, na superfície da existência. Interiormente, porém, nunca me sentia deveras feliz. Algo roía-me sempre na alma. Eu desejava que pela morte, a qual sem dúvida havia de demorar muito tempo ainda, tudo acabasse. Mas é como em criança eu ouvir uma vez falar. Ouvi falar num sermão que Deus recompensa já neste mundo o bem que alguém pratica. Se não pode recompensá-lo no outro mundo, o fará na terra. Sem o esperar, recebi uma herança da tia Lotte. Meu marido teve a sorte de ver o seu salário consideravelmente aumentado. Assim, pude instalar mimosamente a nossa nova casa.